Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez está chegando a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-lo a você, a sua casa, a sua família, na paz bendita, eterna e soberana do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça dentro do nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus irmãos e minhas irmãs, quero neste momento agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Quero, nesta oportunidade, também agradecer a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos, para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que te proteja em nome de Jesus. Amados irmãos, minhas irmãs, eu quero de início dizer a você: quando Deus determina algo acontecer na vida de alguém, não há quem possa impedir o agir do Senhor. Quando Deus pretende abençoar, quando Deus pretende levantar, quando Deus pretende usar alguém, ou se ele lhe fez uma promessa e até agora esta promessa não se cumpriu, eu quero dizer para você: descanse nas promessas de Deus. Aguardem as promessas de Deus. Espere o tempo de Deus. A palavra de Deus mesmo nos diz, nos relata, que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Nada acontece na minha e na sua vida sem a permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é soberano em todas as coisas. A sua palavra não cai em contradição. O que Deus determinou na minha, na sua vida, aconteça o que aconteça, vai se cumprir. Primeiro que a palavra de Deus, ela diz que passarão os céus e terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Nós temos a segurança daquilo que Jesus nos prometeu através da sua palavra. Nós temos a confiança que tudo que Jesus relatou através da sua palavra vai acontecer, porque a palavra de Deus, eu quero que você entenda isso, a palavra de Deus não cai em contradição. Aquilo que o Senhor falou, aquilo que ele determinou pela sua palavra, vai acontecer. Então ele diz ainda que ele não é homem para que minta. O ser humano é falho. O ser humano tem as suas fragilidades. O ser humano tem os seus defeitos. O ser humano, ele tem uma natureza caída. O ser humano é falho. Às vezes promete as coisas e não cumpre com a palavra em que fala, com aquilo em que promete. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o Senhor diz que ele não é homem para que minta, e também nem filho de homem para que venha se arrepender.
Se Deus falou, está falado. Se Ele determinar, está determinado. Se Ele pretende fazer, Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Se a situação chegou até a mim, eu não devo murmurar e não devo questionar a Deus porque estou passando por aquela situação. Porque tudo que vem ao nosso encontro é determinação do Senhor. A palavra de Deus diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. O salmista diz que nós deitamos e levantamos porque o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe tranquilizar e lhe dizer que é o Deus que permite a prova acontecer. O Deus que permite chegarmos em meia tempestade. De modo algum, de maneira alguma, nos abandona em meio à tempestade. Ele mesmo disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. Nós servimos um Deus que não nos desampara. Nós servimos um Deus que está conosco a todo instante. A gente tem amigos e no momento, às vezes, que a gente mais precisa, os amigos nos abandonam. Nós temos a nossa família. Há situação em nossas vidas que a nossa família não consegue resolver. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nós servimos um Deus. Só que nós andamos na presença de um Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que por mais que os amigos faltem, Ele está presente. Por mais que situação a nossa vida, a família não consiga resolver, nós temos um Deus soberano, que faz, que resolve, que determina acontecer e acontece pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que nesse momento me assiste, está me acompanhando nesta oportunidade e recebeu do Senhor uma promessa. E talvez esta promessa já faz tanto tempo, tantos anos que você já até esqueceu daquilo que Deus lhe prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Não crê mais que a promessa vai se cumprir. Eu quero dizer para você nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não esqueceu da promessa que Ele te fez. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa dele para a sua vida ainda está escrita. O projeto que Ele traçou na sua trajetória ainda continua de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E só para Ele tranquilizar, louvado seja o nome do Senhor, só para que você descanse nas promessas de Deus, eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, nada pode acontecer na sua vida sem que antes o Senhor cumpra com aquilo que Ele te prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você pense que não vai acontecer porque Deus é fiel. Então, se Ele te prometeu, se Ele determinou algo na sua vida, aguarde no tempo e na hora do Senhor, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia não cai em contradição. Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Os sinais, nós já está em evidência. Já estamos vendo os sinais acontecer.
Louvado seja o nome do Senhor. E tudo o que hoje está acontecendo está relatado na palavra de Deus. Então, meu querido irmão e minha irmã, quero dizer para você, nesta oportunidade, descanse nas promessas de Deus. Tudo há o seu tempo determinado por Deus. Tudo acontece no tempo e na hora de Deus. Então descanse nas promessas do Senhor. Eu quero convidar a você para, neste momento, lermos o livro de Jó, especificamente no capítulo 42, o último capítulo, o versículo 1 e 2, só para nós entendermos o tanto da fidelidade de Deus para com o ser humano. Então respondeu Jó o Senhor. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem pode frustrar os planos de Deus, meus irmãos? Quem pode impedir o trabalhar de Deus, o agir de Deus? O que Deus pretende fazer? Quem pode anular os projetos do Senhor? Para a minha e para a sua vida, nem o ser humano consegue. Louvado seja Deus. Ninguém pode frustrar, interromper, dizer que não vai acontecer aquilo que Deus determinou. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer, como já disse agora há pouco, Deus é soberano em todas as coisas. Deus não depende de opinião humana para exercer aquilo que ele pretende fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba o relato de Jó. Todos nós conhecemos a história de Jó de cor e salteado. Nós entendemos tudo que Jó viveu na sua trajetória. Tudo que Jó passou na sua caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em momento algum, Jó foi desamparado por Deus. Por mais que ele pensasse que em meio à situação em que ele estivesse atravessando, ele estivesse passando, talvez passou pelo pensamento de Jó que o Senhor teria o abandonado. Mas só que o Senhor, a todo tempo, estava com Jó. O Senhor não abriu mão de Jó. O Senhor não desamparou Jó. O Senhor não deixou Jó sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que já lhe disse, às vezes acontece situação em nossa vida e pensamos que estamos sozinhos. Só que o Senhor está conosco a todo tempo. Então, todos nós conhecemos a história desse homem, a aflição que ele passou, o momento difícil que ele viveu na sua trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós fôssemos aqui fazer um resumo da história de Jó, louvado seja o nome do Senhor, talvez você não entendesse por que tanto este homem foi provado. Louvado seja o nome do Senhor. Por tanto sofrimento que Jó passou, mas em nenhum momento ele negou a sua fé no Senhor, em nenhum momento ele desistiu da presença de Deus. Pelo contrário, a cada situação que Jó passava, a cada perca que ele teve, louvado seja o nome do Senhor, ele glorificou o nome do Senhor. Ele não blasfemou contra o seu Deus.
Louvado seja Deus. Ele sabia, ele tinha certeza que ele estava vivendo aquele momento, aquela situação na sua vida, mas ele tinha confiança no Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia legitimamente o Deus que ele servia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele entendia que Deus iria fazer ele dar a volta por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você hoje está vivendo uma situação que as pessoas imaginam que jamais você vai conseguir sobreviver. E você vai conseguir superar os momentos de dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Pelas suas forças, você não vai conseguir. Lutando sozinho, agindo sozinho, você não chega a lugar algum. Só que quem está contigo nesta batalha, quem peleja por você, nunca soube o que é perder. Louvado seja o nome do Senhor. Quem luta ao teu favor, nunca soube o que é perder uma batalha. Por isso, queridos irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer para você, nesta oportunidade, que o teu inimigo, o meu inimigo, não vai contar vitória por muito tempo. Talvez ele ache que é minha e que a sua causa é uma causa perdida. Não. Louvado seja o nome do Senhor. A minha e a sua causa está nas mãos de Deus. Quem peleja, quem luta por ela, não é eu, não é você. É o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó, sabendo, conhecendo o Deus que ele servia, o Deus que ele andava na sua presença, o Deus que é fiel para cumprir com a sua palavra, em nenhum momento, em nenhum instante, Jó se sentiu inseguro. Pelo contrário, Jó tinha certeza que a qualquer momento o Senhor lhe daria vitória como deu. Então nós conhecemos a história desse homem. Sabemos que Jó era um dos maiores da sua época. Jó tinha muitas riquezas. Jó tinha os seus filhos. Jó gozava de uma boa saúde. Porém, perdeu tudo isso em fração de segundos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus permitiu que a situação acontecesse na vida de Jó. Às vezes nós reclamamos, nós nos lamentamos por algumas coisas que nós perdemos. Louvado seja o nome do Senhor. Achando que nós não vamos superar o momento. A gente se reclama por algo que a gente perde. Muitas vezes Deus está querendo nos abençoar com coisas melhores e a gente fica murmurando diante da situação. Mas Jó aqui perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos e, por fim, perdeu a sua saúde. Mas não perdeu a vida. E enquanto a vida existe esperança. Enquanto nós temos vida, nós temos chance de alcançar aquilo que perdemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó menciona essas palavras ao Senhor após ter passado por toda a tempestade. Eu não quero entrar aqui de uma forma mais profunda nessa história, mas eu quero lhe dizer, de início, Deus permitiu que o adversário tocasse nos bens de Jó, nos filhos de Jó, na riqueza de Jó, na saúde de Jó, mas não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. O que eu estou querendo lhe dizer com isso?
é que o adversário da minha e da sua alma não pode tocar sequer no fio do meu e do seu cabelo sem a permissão de Deus. Por mais que ele lhe tire tudo por permissão de Deus, mas se ele não tirar a tua vida, você tem chance de recuperar aquilo que você perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba a grandeza, o poder da palavra de Deus. Jó faz todo esse relato aqui ao Senhor. Jó glorifica a Deus. Jó, apesar de ter perdido tudo que tinha, conseguiu dar volta por cima. Superou aquele momento. Jó conseguiu, louvado seja o nome do Senhor, Jó conseguiu recuperar, ter de volta tudo o que ele tinha e ainda mais. E conquistou ainda mais além do que aquilo que ele possuía. Então perceba, queridos, que Jó agradece a Deus por tudo que passou. A Bíblia diz que em todas as circunstâncias, em todo momento em que Jó viveu na sua vida de turbulência, Jó não murmurou. Jó não proferiu palavras de maldição. Jó não blasfemou contra o Senhor. Você vai perceber que no momento que ele perde tudo, Jó se prostra de joelhos e diz: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Perceba na confiança, na fidelidade de Jó. A gente quer alcançar os nossos objetivos. Eu lhe faço uma pergunta. Tem sido fiel a Deus? Eu quero conquistar os meus objetivos. Tem sido fiel a Deus? Eu quero conquistar aquilo que Deus me prometeu. Tem sido fiel a Deus? Ou diante de pequenas lutas você tem blasfemado? Você tem murmurado? Você tem atribuído alguma falta a Deus? Porque segundo a minha Bíblia e a sua Bíblia, Jó glorificou a Deus por tudo que aconteceu na sua vida. Então ele viveu todo este vendaval aqui. Ele viveu toda a situação. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele blasfemou. Que ele atribuiu a Deus falta alguma. E ele agradece a Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos, aqui são palavras de Jó. Isso aqui são palavras de Jó. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Louvado seja Deus. Eu estou finalizando esta mensagem. Estou encerrando esta mensagem nesse momento. Mas eu quero tranquilizar a sua vida. Tranquilizar a sua alma. Dizer para você que em meio ao sofrimento, em meio à luta que você tem passado, em meio às decepções da vida, no momento que você imaginou, diante de tudo que você tem passado, que você iria superar, que você iria conseguir alcançar os seus objetivos, louvado seja o nome do Senhor, Deus esteve te dando vitória. Deus esteve contigo. Você não chegou aonde chegou pelas suas próprias forças. Você não está aonde está, é porque você merece. Não.
tudo aconteceu por uma determinação do Senhor. Então, queridos irmãos, eu quero deixar esta palavra para você e dizer a você: não murmure diante de pequenos problemas que aconteceu na sua vida. Glorifique a Deus, agradeça a Deus, dê louvores a Deus, dê honra a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque grandes vitórias, grandes conquistas, você ainda vai alcançar da parte de Deus. Porque aquilo que Ele lhe prometeu continua de pé. E quero, para finalizar, lhe dizer mais. Ninguém, nem o ser humano, nem o inimigo das nossas almas, não pode frustrar os planos de Deus. Aquilo que Ele determinou está determinado, a história que Ele escreveu na sua vida está escrita e não tem quem possa apagar. Deus abençoe, que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo.